Vamos esperar o povo retomar, né? Vamos esperar o povo voltar, porque encerrou uma live lá, a live do louvor, e agora as pessoas vão reiniciar a live para a gente partir para o Ministério da Palavra. Amém? Ó, a irmã já chegou. Deus abençoe, querida. Seja muito bem-vinda. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos esperar um pouquinho para ver se as pessoas entram também, para a gente iniciar a nossa palavra. Cris também já chegou. Oi, Cris. Boa noite, irmã. Aqui você não ligou ainda. Amém. Não, tem que aqui. Arlete, tudo bem, minha irmãzinha? Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Pronto. Que o Espírito nos conduza a mais esse momento de culto ao Pai. Estou só ajeitando aqui, porque a gente está com dois aparelhinhos aqui, um para o Facebook e outro para o Instagram, para a gente poder estar transmitindo aí para o máximo. Pede para as pessoas estarem compartilhando. É o que a Ana está falando. Se puderem compartilhando essa live para o maior número de pessoas possíveis, está sendo edificada, para que nós possamos estar aí prestando culto ao Senhor juntos. Amém? A Cris e a sobrinha dela, que graça. Que bom que você está com a gente, minha querida. Que bom que você está com a gente. Então vamos à nossa palavra, irmãos. E o povo vai se chegando. Enquanto isso, quer orar? Não, pode orar. Então vamos orar para iniciar a nossa mensagem? Vamos lá, vamos abaixar as nossas cabeças. Nós estamos, como a Rosângela já bem falou no início do culto, né? Nós não estamos unidos fisicamente, mas estamos em unidade no Espírito, né? Unidos para prestar culto ao Pai. Então vamos baixar as nossas cabeças em unidade e vamos orar a Ele. Pai querido e amado, Deus santo e maravilhoso, nós te louvamos pelo que Tu és, Pai. Damos a Ti honra, glória, louvor, majestade, adoração, pois Tu és o único merecedor, Pai. Nos unimos, Deus amado, para render culto a Ti, para prestar culto a Ti, Pai. Oh Deus, recebe, Deus amado, a nossa adoração, Pai amado, recebe a nossa vida, porque nós nos consagramos completamente a Ti. E que o Senhor receba, Deus, receba o nosso culto para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje veio, por enquanto tem tão pouquinha gente, né? Mas amém. Vamos dar início à nossa palavra. Eu vou falar hoje a respeito de Marcos 6, tá? Nós vamos falar sobre todo o capítulo de Marcos 6. Só que se eu fosse ler aqui todo esse texto, a gente ia perder aí 10, 15 minutos da nossa live, talvez fosse um pouco maçante essa leitura. Então eu não vou ler, tá? Eu vou trazer a mensagem e os motivos para depois, quando terminar, pegar ali, tira 15 minutinhos e dar uma lida em Marcos 6. São 56 versículos. Se eu fosse ler isso, a gente ia gastar muito tempo da nossa live e também seria um pouco maçante. Nesse texto, irmãos, de Marcos 6, nesse texto de Marcos 6, Marcos reúne uma série de acontecimentos, ele reúne uma série de cenas que ilustram muito bem dois tipos de reino, dois tipos de governo, dois tipos de poderes existentes e bem diferentes entre si. Marcos vai mostrar os valores desse reino e os princípios e a forma que os reis desse reino exercem o seu poder. É como se fosse um confronto. Nesse capítulo aí de Marcos 6, a gente pode fazer um confronto entre os dois reinos, como uma comparação. E quando nós fazemos uma comparação, fica muito mais fácil de nós identificarmos qual é o nosso estilo de vida, qual tipo de reino que a gente opta, que tipo de reino nós queremos participar, que tipo de reino e que tipo de rei
nós queremos servir. Então, irmãos, Herodes, o governador da Galileia, ele representa um desses reinos. Herodes, um homem poderosíssimo, homem egocêntrico, cruel, um homem que tem à sua disposição uma legião de soldados, e esses soldados estão todos eles dispostos a obedecer às suas ordens a qualquer custo, qualquer tipo de ordem. Ególatra, busca status e busca fama, e espalha por toda a Palestina monumentos impressionantes, monumentos seus. E Marcos vai mostrar como esse rei exerce o seu poder. Esse rei prende João Batista. Primeiro, oi Johnny, que bom que você veio, que bom que você voltou. Marcos vai ilustrar como Herodes vai exercer o seu poder, como o rei desse reino vai exercer o seu poder. Ele rouba a esposa do seu irmão, casa-se com ela, depois prende João Batista e manda que decapitassem João Batista, como assim numa brincadeira de aniversário. E isso tudo, queridos, porque... Oi, Diva, seja bem-vinda, queridos. Isso tudo porque João Batista, membro do outro reino, homem que aderiu os princípios morais e espirituais do outro reino, confrontou esse casamento imoral de Herodes. Isso é uma violação da lei, diz João Batista. E, na verdade, irmãos, não era nem necessário que houvesse lei para que se repudiasse esse ato de Herodes de roubar a esposa do seu irmão e se casar com ela. Queridos, João Batista confrontou essa atitude de Herodes. A gente percebe aí que João preservou a sua coragem moral. Se fosse um homem menos moralmente motivado, certamente ele não iria arriscar tanto a sua vida. Porém, a integridade moral marcava o caráter de João Batista, como deve marcar o caráter de todos aqueles que se dizem pertencentes desse reino, a qual Herodes não faz parte. Irmãos, frequentemente nós precisamos de nos posicionar de forma bem clara em relação a alguns acontecimentos que surgem na nossa vida. E quando eu digo que nós devemos nos posicionar de forma clara, eu não estou dizendo de ser a palmatória do mundo ou de se meter em questões alheias. Provérbios vai dizer, lá em Provérbios 26, 17, que aquele que se mete em assuntos alheios é como um homem que agarra pelas orelhas um cão que passa. Isso certamente vai levar uma mordida, não é verdade? Mas eu digo confrontar aquilo que nos cabe confrontar, como, por exemplo, quando os nossos princípios e os nossos valores estão sendo ameaçados. Notem qual foi o confronto de João Batista a Herodes. A lei está sendo violada, isso é, os princípios e os valores de Deus estão sendo violados. Então, quando nós percebemos que os nossos princípios e os nossos valores estão sendo violados, nos cabe realmente tomar uma posição clara. E frequentemente, meus irmãos, nós necessitamos de fazer isso, de confrontar claramente determinadas situações. Irmãos, é bem verdade que não fazia parte dos planos de Herodes matar João Batista. Apesar de Herodes ser um homem cruel, egocêntrico, ele sabia muito bem
ele era sábio o suficiente para perceber que a mensagem que João Batista trazia era uma mensagem legítima. Aí a gente percebe uma coisa muito interessante. A admiração e a simpatia não foram o suficiente para impedir Herodes de tomar uma decisão extremamente errada. Amém, irmãos? A admiração e a simpatia não foram suficientes para que Herodes se posicionasse tomando uma atitude certa em detrimento àquilo que é errado. João Batista, Herodes, queridos, ele até temeu, mas ele não temeu a Deus. Herodes temeu a sua esposa, Herodias, mulher que provavelmente devia exercer uma influência enorme na vida dele. Herodes temeu a sua enteada. Herodes temeu os seus amigos perversos, que eram os convidados daquela festa, e decidiu tomar o curso de menor resistência momentânea. Herodes decidiu tomar o caminho de menor resistência momentânea. E normalmente, irmãos, quando nós tomamos esse caminho de menor resistência momentânea, nós acabamos por sofrer consequências gravíssimas. Por exemplo, imagina que a gente se depara com uma situação muito difícil, situação essa que necessita ser confrontada, e aí nós falamos uma mentirinha para facilitar o momento. Depois, queridos, nós temos que falar uma outra mentira para sustentar aquela primeira mentira. E assim sucessivamente, um abismo vai puxando o outro. Quando a gente vê, a gente está emaranhado numa situação gravíssima. Isso normalmente acontece quando nós optamos pelo caminho de menor resistência momentânea. Amém? E se torna realmente dificílimo de calcular as consequências das nossas atitudes quando as tomamos sobre influências negativas, sobre mais influências, isso é, influências externas e influências internas, influências externas causadas por situações difíceis ou influências internas causadas pelas muitas das vezes, as nossas emoções abaladas, ou muitas das vezes algumas coisas que se consome e acaba intoxicando a nossa mente, nos distanciando da lucidez. Amém, irmãos? Então, quando nós tomamos atitudes em momentos de má influência, normalmente nós sofremos consequências que são muito difíceis de ser medidas, coisas que realmente intoxicam a nossa mente, e existem várias coisas que intoxicam a nossa mente e nos leva a tomar atitude, muitas das vezes em momento de descuido. Momentos de descuido. E foi exatamente esse momento de descuido na vida de Herodes que ele acabou tomando essa atitude insana. E isso prejudicou todo o restante da vida dele. A dança de Salomé, irmãos, filha de Herodias, deve ter sido tão sensual, que Herodes ficou tão impressionado a ponto de dizer para Salomé o seguinte: eu te dou o que você quiser, até mesmo a metade do meu reino. E aí Salomé foi perguntar para a mãe: mãe, o que eu devo pedir para Herodes diante de tal promessa? Aí a mãe falou: pede a cabeça de João Batista. E aí Herodes mandou decapitar João Batista e trouxe a cabeça de João Batista em uma bandeja e entregou para Salomé. Olha só, queridos, como em um momento de descuido, em um momento de uma promessa insana, olha a tragédia que isso causou.
como a vida de João Batista ficou tão barata. Um homem tão caro teve a sua vida tirada de uma forma tão barata, causado por atitudes geradas pelas influências desse reino a qual Herodes faz parte e que é comandada pelo inimigo das nossas almas. Mas, irmãos, existe nessa trama aí uma outra tragédia enorme, que é uma grande tragédia familiar. Salomé foi persuadida, verdade, né, Cris? Salomé foi persuadida e influenciada pela mãe. Percebam, queridos, que a mãe não teve o menor cuidado com a filha e envolveu a filha, usou a filha como meio para satisfazer a sua perversão pessoal, para satisfazer o seu desejo de vingança. Queridos, quão trágico é o abuso dos pais. Que enorme responsabilidade os pais têm para com seus filhos. E no entanto, Herodias não teve o menor cuidado com a filha e a usou como meio, a envolveu numa trama de assassinato para poder satisfazer o seu desejo de vingança e a sua perversidade pessoal. Irmãos queridos, que isso sirva como exemplo para cada um de nós. Nós não podemos negligenciar nem subestimar a influência do lar sobre as mentes dos jovens. Os nossos filhos, queridos, têm um olhar penetrante. Os nossos filhos percebem tudo o que está acontecendo dentro do lar, a ponto de perceberem com muita clareza quando que as manipulações buscando os interesses pessoais falam mais alto do que os ensinamentos bíblicos declarados. Os nossos filhos percebem perfeitamente quando, por exemplo, os móveis da casa, a mobília da casa é mais importante do que a harmonia do lar. Os nossos filhos, queridos, percebem muito claramente quando o status é mais importante do que o caráter. Os nossos filhos, queridos, percebem com muita clareza quando o alimento servido à mesa é mais importante do que o símbolo da comunhão familiar. Os nossos filhos percebem com muita clareza quando os cabelos e os penteados são mais importantes do que os pensamentos. Não podemos subestimar, não podemos negligenciar a influência do lar na mente dos nossos filhos. E olha só que essa mulher, que tragédia familiar causada pela influência desse reino que é representado por Herodes. Que tragédia familiar que isso causou. Amém, irmãos? Queridos, há uma grande tragédia gerada pelo espírito de poder desse reino, tanto para essa vida cotidiana, quanto para a vida que não tem mais fim. A verdade, queridos, é que o rei desse reino, a qual Herodes faz parte, a verdade é que o inimigo das nossas almas, ele surge sempre muito bem equipado, criando uma série de situações para emaranhar as pessoas e nos impedir de fazer o que é certo. Por isso que nós precisamos estar lúcidos e vigilantes, porque em tempo integral somos tentados por ele para nos distrair, nos emaranhar nas circunstâncias da vida e nos impedir aquilo que deve ser feito, nos impedir de fazer aquilo que deve ser feito. Depois, a partir daí, Marcos começa a falar a respeito do outro reino.
Marcos começa a relatar os princípios do outro reino e a forma que o outro rei exerce o seu poder. O outro rei, que na verdade é o rei soberano, que na verdade é o rei dos reis. Queridos, toda a atuação do rei, desse outro reino, a qual João Batista faz parte, tem como inspiração o amor aos seres humanos. Tudo que ele fez, tudo que ele faz e tudo que ele fará é para produzir benefício à humanidade. Logo de cara, queridos, no início da sua obra, no início do seu ministério, quando ele foi tentado pelo rei do outro reino no deserto, ele rejeitou tudo aquilo que o outro reino mais valoriza. Foi oferecido para ele posses, poder e fama, tudo aquilo que o outro reino mais valoriza, e ele rejeitou todas essas coisas, e que, por incrível que pareça, muitas das vezes, com muita frequência, a gente vê esse tipo de coisa sendo oferecido para que as pessoas se acheguem a Jesus, e no entanto, Jesus rejeitou todas essas coisas. Esse rei, irmãos, o rei dos reis, ele não tem um exército de soldados disposto a lhe obedecer, a obedecer todas as suas ordens. Não, mas ele tem discípulos. Ele tem discípulos que acolheram o seu chamado e foram atraídos pela sua mensagem de amor, de paz e de graça. E aí, esse rei desse reino, o rei dos reis, ele envia esses discípulos a fim de fazer outros discípulos, para que todos os discípulos juntos divulguem e anunciem a sua mensagem de amor, de paz e de graça. Esse é o propósito do rei dos reis, do rei do outro reino a qual Herodes não participa. E ele, queridos, ele é incansável nesse propósito de proporcionar benefício para a humanidade. Ele é incansável no amor. Ele é incansável na compaixão. Ele é incansável na misericórdia. Mas quando se fez homem e andou pela terra, andou no meio dos seres humanos, ele também se cansava fisicamente. Ele nunca se cansou nos propósitos, mas ele se cansava também fisicamente. Depois leiam lá em Marcos 6, que vocês vão ver que em dado momento, Marcos relata ali que havia tanta gente, havia tantas pessoas indo e vindo, que Jesus e os seus discípulos não tinham tempo nem para comer. E aí, o que Jesus faz? Jesus reúne os seus discípulos e se retira para descansar um pouco, para comer um pouco, para descansar um pouco. Eles buscam um retiro para descanso. Mas, queridos, essa tentativa de Jesus de se retirar um pouco para descansar imediatamente foi frustrada, porque a multidão encontrou esse retiro e invadiu. Jesus, irmãos, poderia ficar extremamente irritado com esses homens e essas mulheres que invadiram o seu espaço e o seu tempo. Até porque o que não faltava era motivos para Jesus censurar aquela multidão em razão da superficialidade das suas motivações, porque eles só seguiam Jesus atrás de benefícios pessoais, atrás de sustento e de cura física. Então Jesus poderia e teria 1000 motivos para se irritar com aquele povo que invadiu o seu espaço e o seu tempo. Mas o rei desse reino não se irrita. Jesus acolheu aquelas pessoas. Marcos relata que ele teve compaixão para com aquelas pessoas e acolheu aquelas pessoas e supriu a necessidade daquelas pessoas e ofereceu para aquelas pessoas um banquete. Amém, irmãos? Jesus
supre a necessidade daquele povo. E aquele povo, toda aquela multidão, Jesus e os seus discípulos, eles estavam num lugar muito distante. Eles estavam num lugar desértico, lugar onde havia muita dificuldade para se conseguir sustento, para conseguir suprimento. Aquele povo todo, toda aquela multidão, Jesus e os discípulos, estavam em um lugar extremamente distante de tudo, isolado, onde havia muita dificuldade de se conseguir sustento. Como muitas das vezes, irmãos, acontece na nossa vida. Muitas das vezes nós nos sentimos em lugares desérticos. Nós nos sentimos em lugares isolados e a olhos humanos a gente não vê chance de se suprir as nossas necessidades. Amém? E aí, o tempo não para. O tempo permanentemente avança. Assim também é a nossa vida. A nossa vida não para. A nossa vida está sempre avançando. E enquanto as nossas necessidades não são sanadas, elas vão também se intensificando. Enquanto as nossas necessidades não são supridas, elas vão se intensificando, porque a vida não para e as necessidades vão crescendo. Exatamente isso que aconteceu com aquele povo. Já estava ficando tarde, já estava anoitecendo e a fome daquelas pessoas estava apertando, a necessidade estava se intensificando. E aí, irmãos, os discípulos, eles vieram com a solução humana. Eles viraram para Jesus e falaram assim: mestre, despede esse povo. Vamos pensar em relação a isso. A solução humana para a carência daquele povo, a solução humana para a necessidade daquele povo foi até razoável, faz todo sentido. Senhor, é uma multidão enorme, são 5.000 pessoas, despede essas pessoas para que cada um cuide de si, porque aqui não tem suprimento. Então faz muito sentido a solução que os homens deram para a necessidade, para as carências daquelas pessoas. Porém, irmãos, essa solução do homem iria afastar as pessoas de Jesus. Amém? E o propósito de Jesus, o propósito desse rei, não é que as pessoas se afastem dele para ter as suas necessidades supridas. A proposta de Jesus é que as pessoas se acheguem a ele e permaneçam nele. Amém. Permaneçam próximo a ele. No caso, então, qual era a proposta e a solução para Jesus naquele povo? É o povo, junto com Jesus, tendo as suas necessidades supridas em meio ao deserto. Não precisa de despedir essas pessoas. Nós estamos no deserto e as necessidades deles serão supridas no deserto. Amém, irmãos? Muitas das vezes nós estamos em situações desérticas, muito distantes de ver uma solução, mas Jesus está conosco, disposto a suprir todas as nossas reais necessidades em meio ao deserto. A solução de Jesus nunca é que a gente se afaste dele e vá buscar o nosso sustento em outro lugar, vai buscar o suprimento das nossas necessidades em outro lugar. Muito pelo contrário, o propósito de Jesus é suprir as nossas necessidades, mesmo que seja em meio ao deserto. Queridos, e aí, a partir daí, Jesus começa a dominar a situação de carência e de necessidade daquela multidão. E ele inicia isso através de um processo ordeiro. Amém? Jesus, depois leiam lá em Marcos 6, por favor, não deixe de ler. Jesus ordena que fossem formados pequenos grupos. Queridos, o favor de Jesus sempre conta com a atitude positiva dos homens. Onde há obediência, disciplina e ordem em relação aos princípios de Cristo,
As coisas funcionam com muito mais facilidade e o favor de Jesus é distribuído com muito mais facilidade. Jesus ordenou que aquele povo se juntasse em pequenos grupos. Façam grupos de 100 e façam grupos de 50. Imediatamente aqueles grupos foram formados. E a função dos discípulos era distribuir o alimento entre aquelas pessoas, agora todas elas arrumadas de forma ordeira e disciplinada. Irmãos, sempre que estamos em obediência a Jesus, sempre que estamos andando segundo as ordens de Jesus, os favores dele são distribuídos com muito mais facilidades. E os discípulos tinham como função ali distribuir o alimento. Olha que simbologia tremenda. Olha que simbologia tremenda. Jesus proveu o alimento, Jesus trouxe a provisão e os discípulos distribuíram para o povo que estava posicionado em ordem. Irmãos, esses discípulos, eles simbolizam os obreiros. Então, o povo em obediência, os obreiros fazendo aquilo que deve ser feito, todos se fartam com a provisão espiritual de Cristo. Amém? A provisão vem dele, mas cabe a nós distribuir de forma ordeira. Queridos, esse banquete ele se iniciou com 5 pães e 3 peixinhos. 5.000 pessoas. Nenhum pão. Um pão para cada um pão para cada 1.000 pessoas. E meio peixinho, mais ou menos, para cada 1.000 pessoas. Assim que começou o banquete, e todos comeram fartamente, todos. Não só Jesus, não só os discípulos, não alguns, mas todos comeram com fartura e ainda sobrou. A palavra-chave, queridos, é multiplicação. Multiplicação, irmãos. Agora, percebam a lógica de multiplicação nesse reino, no reino do Rei dos Reis. Os discípulos trouxeram o pouco que eles tinham. Os discípulos sacrificaram o pouco que eles tinham. Trouxeram à mesa 5 pãezinhos e 3 peixes e alimentou uma multidão de 5.000 pessoas que estavam posicionadas de forma ordeira. Percebam, queridos, que a multiplicação no reino do Rei dos Reis, ela não é ativada pelo acúmulo, mas ela é ativada pela doação, ela é ativada pela generosidade. Amém? A multiplicação no reino do Rei dos Reis, ela não é ativada pela avareza, mas ela é ativada pela generosidade. É assim que se ativa a multiplicação no reino do Rei dos Reis. Amém? Irmãos, depois do banquete servido, depois de todas aquelas pessoas terem as suas necessidades supridas, Jesus diz para os seus discípulos: peguem o barco e vá para o outro lado da margem do lago. E os discípulos foram, e Jesus despediu a multidão e foi para o monte orar. Leiam lá que vocês vão ver que isso está declarado lá. Jesus foi, despediu, mandou que os seus discípulos fossem para o outro lado da margem do lago, despediu a multidão e foi para o monte orar. Quando o barco dos discípulos já estava bem distante da margem, Jesus percebe que os seus discípulos estavam passando por grande dificuldade. Era noite. Houve uma tempestade, o barco dos discípulos estava sendo assolado por ventos fortíssimos. O barco dos discípulos estavam quase sendo engolidos por ondas enormes. Jesus percebeu isso e fez o quê? Foi ao encontro deles.
Jesus percebeu que os seus estavam em dificuldade. Amém, irmãos? A situação não era favorável para os discípulos de Jesus, muito pelo contrário, a situação era contrária, mas Jesus percebeu e foi ao encontro deles. E o interessante, irmãos, que quando Jesus se aproximou do barco, quando aqueles homens, quando os seus discípulos viram Jesus, eles se assustaram. Eles não reconheceram Jesus. Eles ficaram assustados. Jesus se aproximou dele andando sobre as águas e eles se assustaram com isso. Queridos irmãos, quantas vezes nós nos assustamos em meio à feitura da obra? Quantas vezes nós nos assustamos no nosso dia a dia? Quantas vezes nós nos assustamos no nosso cotidiano? Quantas vezes nós nos assustamos com a reação do nosso próximo? Quantas vezes nós nos assustamos com a nossa própria reação? Porque é muito fácil dizer que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Difícil é realmente crer nisso, porque estamos sempre assustados. A humanidade se encontra assustada hoje. Repito, porque é muito fácil dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Difícil é crer de verdade nisso. Aqueles discípulos, irmãos, quando viram Jesus se aproximando, eles acharam que era um fantasma. Olha isso. Eles acharam que Jesus era um fantasma. Eles tinham a sua mente tão intoxicada pelas trevas da noite, pelos ventos que assolavam eles, pela tempestade, que eles olharam para Jesus e acharam que era um fantasma, irmãos. Fantasma é algo sem substância. Fantasma é algo inoperante. Eles olharam para Jesus e acharam que Jesus era um fantasma. Quantas das vezes, irmãos, nós temos a nossa mente tão intoxicada pelas tempestades da vida, que Jesus passa a ser para nós alguém sem substância, apenas um nome, inoperante, porque temos a nossa mente intoxicada pelas tempestades da vida. Foi exatamente isso que aconteceu com aqueles homens que andavam junto com Jesus. Eles olharam para Jesus e acharam que era um fantasma. Isso é alguém que não pode fazer absolutamente nada. Mas aí Jesus diz para eles o seguinte: coragem, porque sou eu. Amém, irmãos? Jesus diz para aqueles homens apavorados, assustados, no meio daquele barquinho que estava sendo completamente assolado pelos ventos e quase engolido pelas enormes ondas. Jesus diz para eles: coragem, sou eu. Eu quero dizer, irmãos, que ele disse isso para os seus discípulos naquela época e diz exatamente a mesma coisa para aqueles que estão nos seus barquinhos, às vezes num trabalho árduo demais, ou às vezes sem trabalho nenhum. Aqueles que estão no seu barquinho sendo assolados por vento, estão no seu barquinho em meio à escuridão da noite, estão no seu barquinho quase sendo engolidos pelas ondas gigantes. Jesus se aproxima e diz: coragem, porque sou eu. Aleluia. Irmãos, esse coragem, sou eu, ele dissipa todas as trevas, ele traz clareza para a nossa visão e aquieta a tempestade. Ele disse naquela época: coragem, sou eu. Ele diz para cada um de nós hoje, que estamos nos nossos barquinhos, assustados, sendo assolados pelos ventos fortes, sendo assolado pela tempestade. Ele diz: coragem, sou eu. Irmãos queridos, faltam 5 minutos, né, Cristo? Irmãos queridos, ou nós estamos com Jesus ou não estamos, porque não tem um meio termo. Aqui, se por acaso acabar, só para a gente concluir, eu vou abrir uma outra live, tá? Para a gente já concluir só o finalzinho, tá? E vou abrir aqui no Instagram, tá ok? Então, se por acaso terminar, acabar a live, eu vou abrir uma outra para a gente concluir a mensagem. Vai faltar muito pouco. Amém, irmãos? Porque ou estamos com Jesus ou não estamos, porque em Jesus não tem meio termo. Não tem meio termo. Ele mesmo diz: aquele que não é por mim é contra, aquele que comigo não ajunta espalha. Lembra de Herodes,
o rei, o representante do rei do outro reino, no comecinho da nossa mensagem, que nós falamos que a admiração e a simpatia não bastaram. Exatamente, admiração e simpatia não basta. Ou nós estamos com Jesus, ou nós não estamos. E se nós estamos com Jesus, nós estamos na expectativa de que alguma coisa pode acontecer. Hoje eu estava conversando com a Ana, hoje pela manhã, nós saímos para passear com o nosso cachorro, estava conversando com ela, falei, Ana, se não fosse a expectativa do mover de Deus, eu já tinha tomado tal atitude. Eu só não tomei ainda essa atitude, porque eu fico na expectativa do mover de Deus. Quando estamos em Jesus, eu vou já encerrar agora e vou iniciar outra, tá? Porque senão eu não consigo gravar. Todo mundo concorda com isso? Eu vou iniciar outra. Quando estamos com Jesus, temos sempre a expectativa de algo que vai acontecer. Vou encerrar. Você encerra aqui também? Não, aqui não precisa encerrar. Não. Aí não? Então vou encerrar e vou abrir outra. Tá ok? Continuo falando aqui, professor do Facebook. Espera aí.